Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Acho que a gente já pode começar, né? Nós estávamos aguardando aqui a galera chegar, a gente está com um número legal aqui em sala, então a gente já pode iniciar aqui o nosso webinar. Antes da gente iniciar, todos estão me ouvindo, né? Coloquem aqui no chat se tá tudo ok. Se tiver alguma intercorrência também, vocês podem colocar no chat. Eu vi uma pergunta aqui que vocês não conseguem habilitar a câmera e nem o microfone. Tá, é normal, tá, gente? É uma configuração mesmo do nosso webinar, então não se preocupem com isso. Se vocês tiverem alguma dúvida durante aí o percurso do nosso webinar, deixem aqui no chat que depois a gente vai fazer a apuração dessas perguntas e a gente vai respondendo, tá bom? Então, o chat e a câmera realmente não é habilitada. Fechou? Antes da gente iniciar, então, eu gostaria de passar um videozinho bem rápido aqui para vocês. E aí vocês me falam se estão ouvindo certinho, tá bom? A reforma tributária está avançando. As novas dinâmicas de apuração tributárias sobre o consumo já começam em 2026 para efeito de exercício. E a IOB está ao seu lado para resolver os novos desafios tributários. Aqui você encontra inteligência e tecnologia para estar preparado para liderar no cenário tributário. Guia completo para te orientar nas novas inteligência artificial que responde, explica e simplifica. Simuladores. Consultores prontos para tirar suas dúvidas. Diagnóstico personalizado mostrando o impacto da reforma no seu negócio. Cursos sempre atualizados com especialistas renomados e muito mais. Porque não se trata só de entender tributos, é sobre antecipar riscos, redesenhar processos, preparar a sua equipe e, principalmente,
tomar decisões com segurança. Reforma tributária. A IOB resolve. Muito bom. A reforma Eu gostaria, então, gente, de dar as boas-vindas para vocês, né, que estão presentes aqui nesse webinar com a gente. Eu gostaria de falar também em nome dos nossos parceiros que nos ajudaram com essa iniciativa. A nossa iniciativa, né, o webinar, é trazer realmente informações para vocês ali sobre a reforma tributária, que é um assunto que está muito em alta. Então, a gente tem como objetivo, né, trazer realmente esse conhecimento e eu espero que vocês absorvam todo esse conhecimento que o nosso professor Valdir vai ter para compartilhar com vocês aí ao longo desse webinar, tá bom? Aqui eu vou falar o nome de alguns parceiros que nos ajudaram nessa iniciativa, né? Então, o Ariel da Nunes, o Dell System, o GM2 e a TGB. Muitos aqui devem ser clientes, foram convidados por esses parceiros autorizados da IOB, né? Então, eu gostaria realmente de agradecer a parceria ali junto com a gente e desejar realmente boas-vindas e um ótimo webinar para vocês. Eu sou a Carla, né? Acabei não me apresentando. Eu trabalho aqui na parte de eventos da IOB e vou conduzir esse webinar junto com o professor Valdir, o Denis também, que logo mais vai entrar para poder apresentar para vocês, tá bom? Então, para a gente poder iniciar, eu gostaria de explicar um pouquinho sobre a IOB, né? Muitas pessoas aqui já conhecem, mas nós somos inteligência e tecnologia ali que a gente usa realmente para resolver o problema de contadores e de empresas de todos os portes, né? Então, o que você precisa, a IOB resolve. Então, aqui quem conta com a IOB? Escritórios de contabilidade, escritórios jurídicos, empreendedores, pequenas, médias e grandes empresas. E para vocês poderem ter um overview, né, dos nossos números, a gente em 2024 já teve mais de 1 milhão de consultas realizadas, mais de 450 milhões de combinações de regras fiscais. Imagina, gente, é número, é coisa, né? Mais de 3 milhões de vidas impactadas ali pelo nosso serviço e mais de 92 mil consultas IOB por mês. Então, são os nossos números ali para vocês verem o tamanho da grandiosidade que a gente tem, né, e que impacta ali na vida de vocês. E além disso, nós também somos fontes, somos a principal fonte, né, para veículos ali do Brasil. A gente já fez ali entrevista para Valor, Veja, Folha de São Paulo, G1, CNN. Então, são potências ali no Brasil, né, que a gente oferece informação. E eu gostaria de compartilhar com vocês também aqui, né, o IOB Notícias. O IOB Notícias é um portal onde a gente concentra várias informações, né, várias atualizações, principalmente sobre a reforma tributária. Então, se vocês tiverem interesse em saber mais, eu estou deixando aqui esse QR Code na tela. Acessem o QR Code para ter acesso exclusivo à nossa página sobre a reforma tributária. Então, lá você vai ter conteúdos exclusivos. A gente atualiza diariamente, né, na página do IOB Notícias. Tem materiais ricos, notícias quentes sobre a reforma tributária. É muito legal. Então, convido vocês a acessarem aqui o QR Code para poder ter essa página aí no favoritos do computador de vocês e acessarem sempre que precisarem saber sobre a reforma tributária, tá bom? E eu gostaria de compartilhar também, né, uma novidade, mas que a gente já está lançando no mercado há um tempinho, que é o nosso primeiro evento presencial. Eu vou soltar um vídeo rapidinho, depois eu explico um pouquinho mais sobre o que é isso. O IOB Day, gente, o IOB Day é o nosso primeiro evento próprio, vai acontecer no dia 17 de setembro em São Paulo, no WTC Event Center. É um evento que vai reunir muita gente legal, muita gente de autoridade, né? Então, só para vocês terem uma noção de quem vai estar lá com a gente, Ricardo Amorim, vai ter Mônica Porto, a gente vai ter Gustavo Brigagão falando sobre reforma tributária. Na verdade, a gente vai ter um painel exclusivo sobre a reforma tributária, sobre inteligência artificial, fidelização de clientes. Então, vai ser realmente um dia muito rico de conteúdo.
não só de conteúdo, né? A gente vai ter também uma área específica ali para consultoria, para vocês poderem tirar suas dúvidas sobre a reforma tributária. A gente vai ter almoço incluso no valor do ingresso, happy hour. Vai ser realmente assim um dia muito, muito legal. E além disso, para quem precisa, né? A gente tem a pontuação no CRC, então a gente vai emitir o certificado de participação. Você também pontua 7 pontos no CRC, caso você precise, né? Então, realmente vai ser um dia muito legal e a gente já está quase encerrando as nossas divulgações, né? A compra de ingresso ali, porque a gente está quase esgotando. Então, realmente essa é a última oportunidade ali para vocês que querem estar presente com a gente no evento, né? Que desejam ir para o IOB Day. Então, essa é a última chamada, porque realmente a gente está no limite dos ingressos. Ainda essa semana, eu acredito que a gente vai dar como ingressos esgotados, porque foi um sucesso. Então, se vocês quiserem ainda, entre em contato com os parceiros de vocês, né, com os representantes, para que eles possam informar como funciona, né, e possam dar toda essa orientação ali sobre o evento, tá bom? Esse aqui é o site, o QR Code, mas aí depois, se vocês quiserem, podem entrar direto ali em contato com o parceiro de vocês, que eles vão saber orientar melhor. Fechou? Então, depois de todos esses recadinhos ali que eu falei para vocês, contei um pouquinho da IOB, eu vou chamar aqui o Valdir Amorim, que é nosso mestre da contabilidade, que é o nosso especialista aqui da IOB, né, Valdir? Muito obrigada pela sua presença. Eu passo a palavra para você, então. Pode seguir. Tá no mudo, Valdir. Obrigado, Carla. Obrigado a todos, a vocês que estão participando em primeiro lugar, a IOB pela oportunidade e a esse time aqui da organização que estamos tratando de um tema de grande complexidade. E nessa uma hora e no máximo 5 minutos aqui, vamos falar um pouquinho sobre o Simples Nacional, né? Primeiro, deixa eu me apresentar. Eu sou especialista da área de imposto de renda, contabilidade, tributos diretos e indiretos da consultoria IOB, já há um bom tempo de casa, e alguns de vocês já me conhecem, já, né? Também sou professor universitário, coordenador de cursos, sou professor da IOB, palestrante, de modo que sempre estamos juntos, ou através da consultoria IOB, ou através dos nossos produtos IOB, ou através desse evento muito importante. Eu vou compartilhar aqui com vocês um conteúdo para nós podermos falar a respeito. Está compartilhando, Carla? Tá sim, Valdir. Tá, né? Uhum. Ótimo. Deixa eu só. Isso. Pronto. Deixa eu me organizar aqui, que assim eu vejo vocês e vejo a tela também. Gente, eu começo o nosso webinar colocando uma pergunta para vocês e vocês vão ter 30 segundos para refletir. Qual é a pergunta? É essa que está sendo compartilhada. Simples Nacional ganha ou perde com a reforma tributária? O que vocês acham? 30 segundos. Pronto? Alguém diz que ganha com a reforma tributária. Outros colegas dizem que perde com a reforma tributária. Outros responderam: não sei, não sei o que vai acontecer. E justamente por isso é que nós trouxemos esse tema para ratificar aqueles que já sabem, para alertar aqueles que acham que perde e para esclarecer para aqueles colegas que dizem não sei. Então vamos ver junto se o Simples Nacional ele continua complexo, se a reforma tributária ganha ou perde dentro desse regime e se vocês devem escolher uma outra forma de tributação. Então vamos ver se a gente chega aqui a um denominador. Esse é o nosso programinha de hoje,
né? Vamos falar da regulamentação, vamos contextualizar o Simples Nacional dentro da reforma tributária, vamos conceitualizar o ISS, o IPI, o ICMS dentro do Simples a partir de 2027, como também a não cumulatividade dentro do Simples Nacional. Ele continua acumulativo, não cumulativo, ou passa a ser um regime híbrido ali para poder apurar. Simples Nacional, toma crédito? Transfere crédito? Uma pergunta muito interessante. Quando é que eu devo optar pelo Simples Nacional? Hoje nós sabemos que é anual. Irá continuar anual ou teremos dois momentos, dois times diferentes para poder fazer essa opção? E o recolhimento, como é que fica? As tabelas do Simples vão mudar? Vai aumentar a carga tributária? Não vai mudar a carga tributária? Bom, inicialmente, vamos fazer uma pequena contextualização. Hoje nós olhamos os tributos atuais, nós temos o ICMS, o ISS, o PIS, a COFINS e o IPI. São 5 tributos sobre o consumo. São 5 tributos, na verdade 4, que estão embutidos dentro do preço do produto, ICMS, ISS, PIS, COFINS, e um, que é o IPI, que é acrescentado ao preço do produto. Então, nós temos 4, ICMS, ISS, PIS e COFINS, por dentro do preço. E o IPI, por fora do preço. O que o governo fez? O ICMS e o ISS viraram o IBS, de competência de Estado, município e Distrito Federal. Por outro lado, o PIS e a COFINS virou a CBS de competência federal. Ou seja, IBS, Estado, município e DF, Imposto sobre Bens e Serviços. PIS e COFINS, CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. A primeira diferença, nós temos o imposto de um lado, contribuição do outro. Mas o que aconteceu com o IPI? O IPI acabou? Não. O IPI, ele não acabou, né? O IPI mais o IS, que é um imposto novo, passa a ser também de competência federal. Então, o IPI, inicialmente, ele é reduzido a zero, mas ele é mantido justamente para garantir a continuidade dos produtos fabricados na Zona Franca de Manaus. E o IS? O IS é um imposto seletivo, é aquele imposto para combater o que é prejudicial à saúde. É um termo muito amplo, muito macro, que precisa de maiores esclarecimentos, e o regulamento deve esclarecer praticamente o que vai incidir IS e o que não vai incidir o IS com mais clareza. Então, praticamente, a reforma tributária ela veio trazer 3 novos tributos: o IBS, a CBS e o IS. E tudo começou com a emenda constitucional número 132 de 2023, regulamentada pela Lei Complementar número 214 de 2025 e a Lei do Simples, que é a Lei Complementar número 123 de 2003, continua existindo. Ou seja, não mudou. Mas como que fica o Simples Nacional dentro da reforma tributária? O que aconteceu com ele? Bom, o Simples Nacional, ele veio na reforma tributária trazendo algumas novidades, ou seja, tanto a lei complementar como a emenda constitucional 132, ele trouxe algumas novidades para o Simples Nacional. Algumas começaram a vigorar em 2025,
Toma muito cuidado com isso. Já está valendo. Outras em 2027 e aí subsequentemente. Então, nós temos que refletir sobre a opção pelo Simples Nacional. Por quê? Com a reforma tributária, você vai poder recolher o IBS e CBS dentro do Simples e fora do Simples. Você vai decidir, você vai optar. E essa opção, ela é definitiva. Optou, vai ficar praticamente o ano inteiro, ou aquele período, aquele semestre, dentro daquele novo regime. E esse regime de recolher por dentro ou recolher por fora é chamado de regime híbrido. Por que híbrido? Porque o imposto de renda e a contribuição social e a contribuição previdenciária continua dentro do Simples. O que vai sair fora? O IBS e a CBS. A CBS substituindo o PIS e COFINS e o IBS substituindo o ICMS e o ISS. O mercado tem chamado de regime regular do Simples. Então, quando você ouvir alguém falar de regime regular do Simples Nacional, nós estamos falando em recolher o IBS e a CBS fora do Simples, tá bom? Então, cuidado justamente com essas terminologias, tá? Outra coisa importante também é vocês acompanharem, que é uma restrição de enquadramento no Simples Nacional vinculada ao ressarcimento de IBS e da CBS, tá bom? Então também tem que tomar muito cuidado em relação a isso, né? Por quê? Porque vai ter uma restrição quanto ao enquadramento do imposto. Como também, um outro cuidado que deve ser tomado é com relação à suspensão de apreciação de ressarcimento para as empresas do Simples Nacional. Olha, eu tenho crédito, eu paguei imposto a maior do IBS e CBS. Como é que eu vou pedir o ressarcimento? Eu tenho saldo credor de PIS e COFINS, eu tenho saldo credor de ICMS, de ISS. Como que é feito esse ressarcimento? Eu posso compensar? Não posso? Posso ser ressarcido em dinheiro? Posso compensar com outros tributos? Então, você, do Simples Nacional, você que vai escolher o Simples Nacional após um planejamento tributário, você tem que tomar cuidado e analisar. Mas, professor, a IOB tem como nos ajudar a tomar essa decisão? Nós temos até um slogan aqui, né, ô Carla? A gente tem um slogan, como que é, Carla? A IOB resolve. A IOB resolve, muito bem. E a IOB resolve mesmo. Nós temos a ferramenta de planejamento tributário. E essa ferramenta de planejamento tributário, junto com a legislação atualizada, vai ajudar a você, a seus clientes, a tomarem a decisão. Se eu fico no Simples Nacional ou se eu entro no regime regular e recolho por fora. Tá bom? Atualmente, dentro do regime tributário, nós temos o lucro real, o lucro presumido e o Simples Nacional. Quem está dentro do lucro real e do lucro presumido, com a implantação da reforma tributária, vai recolher o IBS e a CBS através do regime regular. Anota esse nome aí, regime regular. Mas se você estiver no Simples Nacional, você vai continuar no Simples Nacional. E aí você vai tomar uma decisão. Vou para o sistema híbrido ou não? Você que vai tomar. Faz as continhas direitinho, analisa a relação custo-benefício, não olha só para a carga tributária. Olha para a relação custo-benefício. Olha para o seu financeiro. Analisa seu fluxo de caixa. Olha para o seu cadastro de fornecedor e cadastro de cliente. Enfim, olha para todo o aspecto operacional e administrativo e econômico da sua empresa
para depois tomarem a decisão. Tá bom? Vamos falar da primeira mudança? A primeira mudança que ocorreu já a partir de 1º de janeiro de 2025 é o novo conceito de receita bruta. Aquele conceito previsto ali no artigo 12 do Decreto-Lei 1.598, ali de 77. Só que aquele conceito que está ali no Decreto-Lei, ele é para as empresas que estão fora do Simples Nacional. E ali dentro já tinha uma novidade, que é as demais receitas da atividade ou objeto principal que já estava no conceito. E as empresas do Simples Nacional, ali pela Lei Complementar número 123, não tinha esse conceito. Tanto é que vocês podem acompanhar na tela o conceito de receita bruta até 2024. Qual era o conceito? Considera-se receita bruta, para fins do disposto do caput desse artigo 3º, né? Artigo 3º, o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, gente, venda de mercadorias da empresa, prestação de serviço da atividade fim, né? O preço dos serviços prestados e o resultado nas operações de conta alheia, quando você intermedia processo, né? Quando você recebe até uma comissão em relação a isso. Não se incluindo as vendas canceladas, que sempre foi, nunca entrou na base de cálculo da receita bruta, os descontos incondicionais, que são aqueles descontos comerciais. O que mudou a partir de 2025? Houve um acréscimo igualando o conceito de receita bruta para o Simples Nacional igual ao conceito de receita bruta para as empresas que estão fora do Simples. Lucro real e lucro presumido. O que foi acrescentado ali? Demais receitas da atividade, demais receitas do objeto principal, tanto da micro como da empresa de pequeno porte. Isso quer dizer o quê? Você tem atividade de venda de mercadoria. Legal. Tá bom. Mas você faz o autofinanciamento da venda com mercadoria, da venda da mercadoria? Fácil. Gente, esses juros que está embutido na venda é receita bruta. Não, Valdir, além disso, eu tenho inadimplentes. Ok. Esse inadimplentes, ele vai pagar juros. Gente, os juros, ele não está na sua atividade principal, mas ele está na sua atividade meio. Então, ele não está na atividade fim, ele está na atividade meio. Por quê? Porque faz parte do negócio. Com esse novo conceito de receita, o que antes era classificado como receita financeira, agora passa a ser entendido como receita das demais atividades. Então, olha para a sua atividade direitinho, olha para a sua atividade, e aquilo que poderia ser da sua atividade passa a ser considerado receita financeira. Aqui na consultoria, perguntam muito para a gente aqui, aos nossos consultores, consultor, receita financeira passa a ser tributada no Simples Nacional? Não, não, não. Eu tenho que analisar o tipo de receita financeira. Se for esse exemplo que eu coloquei, sim. Mas, consultor, a minha empresa tem receita de aluguéis. Essa receita de aluguéis entra na base da receita bruta com o novo conceito? Gente, pode ser que sim, pode ser que não. Se esse aluguel ele é cobrado com habitualidade, você está exercendo uma atividade de administração de bens próprios. Você tem vários bens que você aluga. Ah, mas eu não considerava isso na minha atividade. Teria que passar a considerar. Tá bom? Então já está valendo a partir de 2025 e a partir de 2027
nós temos ali o parágrafo primeiro ali, primeiro A. A receita bruta de que trata o parágrafo primeiro também compreende as receitas com operações, com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos, ou com serviços. Gente, esse parágrafo ele foi acrescentado, dando uma ampla definição do que é receita financeira. Tá bom? Outra coisa importante. Qual é o prazo de opção pelo Simples Nacional? Até 2025, o prazo de opção é até o final do mês de janeiro. Então, até o último dia útil do mês de janeiro, eu posso optar pelo Simples. Se eu quiser continuar, automaticamente você continua no sistema. Tá certo? E se você deixar para optar lá no dia 31, vamos dizer que é dia útil, o efeito retroage a 1º de janeiro de 2025 e anteriores. Está lá no artigo 16, parágrafo 2º da Lei Complementar 123. A partir do ano que vem, atenção, vai vir uma pergunta aqui, com certeza, com a alíquota teste, documento fiscal, 2026. Gente, em 2026, lá em setembro de 2026, você vai optar para o primeiro semestre de 2027. Se você quer ficar no Simples, por dentro ou por fora, pelo regime regular ou dentro do Simples. Isso quer dizer que quando nós chegarmos lá em 2027, nós vamos ter que fazer uma outra opção, gente, uma outra opção. Ou seja, nós vamos ter que fazer uma opção para o ano calendário de 2027, que será feita em setembro de 2026, e durante o ano de 2027, nós vamos ter que fazer opção, ela vai ser semestral. Ela vai ser semestral. Então, vamos ficar atento, porque o planejamento tributário agora, do Simples Nacional, passa a ser semestral. Tá bom? Mais novidade, professor? Claro que eu tenho. O novo conceito de receita bruta dos últimos 12 meses. Gente, sabemos que o RBT 12, a receita bruta total dos últimos 12 meses, ele compõe a forma de calcular o imposto do Simples Nacional, que deve ser recolhido pelas empresas optantes pelo Simples Nacional. Então, hoje nós olhamos para a receita bruta acumulada nos 12 meses anteriores ao período de apuração. Com a reforma tributária, olha o que muda. Passa a contar como receita bruta acumulada nos 12 meses antecedentes ao mês anterior ao do período de apuração. Então, tem uma mudança aqui substancial. Vamos ver ali no exemplo prático? Vamos ali, olha. Então, regra atual. Apuração em janeiro de 2025, últimos 12 meses. Nós pegávamos dezembro de 24, novembro de 24, outubro de 24 e vem retroagindo até janeiro. A partir de 2027, eu vou apurar janeiro, eu olho para onde? Eu vou para dezembro de 2000 e novembro de 2026, né? E não mais dezembro, atenção aí, e não mais dezembro, novembro de 2026, outubro de 2026, eu pulo o mês em relação a hoje. Mas, Valdir, o que nós estamos sabendo é que a mídia informa muito, até o próprio governo, que a carga tributária do Simples Nacional não vai alterar. Eu também concordo. A IOB concorda. Por quê?
porque a tabela não alterou, gente. A tabela ali não alterou. Tá havendo substituição do PIS e COFINS pela CBS e o ICMS e o ISS pelo IBS. A carga tributária está ali ainda nos conformes. Mas a base de cálculo muda. E se a base de cálculo muda, mas é um mês só, muda, dependendo do porte da empresa, do volume de faturamento, muda. Então você tem que fazer planejamento tributário. É um dos motivos para você pensar nisso daqui para frente. E você tem só mais um ano, hein? Porque 2025 praticamente já acabou, né? Então você tem que já começar a pensar em 2026. Quarto passo. Opção ao regime híbrido, que foi que eu acabei comentando agora. Então eu tenho aquela empresa que vai ser simples, integralmente simples, recolhendo tudo dentro do simples. Está previsto ali no parágrafo 1º do artigo 41 da Lei Complementar 214. O híbrido recolhe IBS por fora, IRPJ, CSL e a contribuição patronal por dentro. É o híbrido. É o parágrafo 3º desse artigo 41. E tem também o sublimite, o excesso de sublimite, que hoje é aplicado ao ICMS e ao ISS, passa a ser absorvido pelo IBS. É o que está previsto ali no artigo 13A da Lei Complementar número 123 de 2006. E qual é o prazo para opção pelo regime híbrido? Eu já comentei. Setembro de cada ano. Gente, vai valer para quando? De janeiro a junho do ano seguinte. Então, nós estamos em 2026, em 2027. Olha, eu decidi que eu quero ser híbrido em 2027. Opta em setembro. Geral, gente, a regra geral, atenção para esse cuidado. A regra geral é híbrido. O regime de opção é um simples nacional dentro do simples. Então, inverter os valores. Regra geral, híbrido. E se eu não optei, eu estou num regime do simples nacional. Vai ter muita discussão lá em 2026. Aguarda. Em abril de cada ano, eu estou em abril de 2027. Eu vou pensar em julho a dezembro de 2027. Deu para entender direitinho? Quem entendeu, coloca um positivo aí para a gente ficar sabendo. Coloca ali no chat. Entenderam direitinho? Não precisa explicar. Se tiver alguma dúvida, eu volto a falar. É só me perguntar mais adiante. Obrigado pelos positivos. Agora eu estou vendo que a maioria realmente entendeu. Isso aqui é muito importante. Muito importante. Por quê? Você vai escolher entre ficar no simples pelo fator R, vai escolher entre ficar no simples entre o anexo 3 e o anexo 5, e vai escolher entre ficar no simples pelo lucro real ou pelo lucro presumido. O simples não é tão simples assim. Tá bem? Bom, nós temos um comentário aqui que eu queria compartilhar com vocês. Quanto à operacionalização da opção pelo recolhimento do IBS e da CBS pelo regime regular, fora do Simples Nacional, será necessário aguardar a sua regulamentação. Gente, a gente não tem essa formalização trazida pela reforma tributária expressamente dentro da Lei Complementar 214. Tá bom? Então vamos aguardar esse detalhe, ok? Recolhimento dentro do regime do Simples Nacional. Vamos recolher o IBS e CBS de acordo com as alíquotas do Simples. Olha para a tabelinha, os anexos. O Simples não se apropriará de crédito de IBS e CBS dentro do Simples, mas
poderá transferir crédito de IBS e CBS limitado às alíquotas da tabela que está no Simples. Gente, não vai ter benefício fiscal. Lembrando que o Simples Nacional já é um benefício fiscal. Mas e se a minha empresa do Simples recolher IBS e CBS fora do Simples? Opa! Se ela recolher, ela vai fazer uma guia à parte. Não sabemos ainda como vai ser, porque vai vir um split payment, vamos ver como é que vai funcionar, mas vai ter que recolher a parte, ok? Se vai ser o adquirente, como é que vai ser isso? Acho que isso aí rende, né, Carla? Rende um curso de reforma tributária, para vocês entenderem melhor, e a gente tem isso também na plataforma. Olha que detalhe importante. A empresa do Simples vai se apropriar de crédito, olha que interessante, e vai poder também transferir crédito. Bom, já transferia. Só que o seu adquirente, o seu cliente, na hora que ele tomar crédito do Simples, dentro do Simples, recolhendo IBS e CBS, dentro do Simples, o crédito é o que está na tabela dos anexos, então ela é pequenininha. E se ela recolher por fora de Simples, está se falando em 28%, 28,5%, 27,5%, não se sabe, né? Então é um crédito maior, é maior. E aí sim, fora do Simples, a empresa terá benefícios fiscais. De quais benefícios fiscais? Daquelas redução, gente, daquela redução do IBS e CBS. Lá em 40%, em 60%, vai depender do produto que ela está comercializando. Valdir, você acabou de dar uma dica para nós aqui. Qual? Quer dizer que a empresa agora vai ter que se preocupar com o fluxo de caixa? Vai! Primeiro detalhe, hoje você apura o imposto no mês para recolher no mês seguinte. Você tem praticamente 30 dias de fluxo de caixa para trabalhar com dinheiro. Com a reforma tributária, você vai ter esses 30 dias? Não. Nem dentro do Simples e nem fora do Simples. E o que você vai ter que fazer? Você vai ter que buscar capital de giro para se autofinanciar. Então, quem trabalhava com o dinheiro do imposto não vai conseguir trabalhar mais com esse dinheiro. Tá bom? Então, a reforma tributária prevê que as empresas do Simples Nacional recolhem o IBS e a CBS dentro ou fora do Simples, do regime simplificado. Essa opção afeta diretamente a cadeia comercial? Gente, vai afetar dentro da cadeia. Agora, se a empresa do Simples vende direto ao consumidor final, não vai mudar nada. Mas dentro da cadeia de compra e venda, sim. Tem que haver reflexão? Tem. Tem que haver necessidade de analisar diversos pontos de vista envolvidos para a tomada de decisão? Deve. E qual vai ser o papel do contador nesse processo? Gente, o contador vai ser um balizador nessa operação. Ele vai ser consultado para dar opinião. O contador vai atuar como gestor. E assim que vocês têm que pensar, você que é contador, você que é vendedor, você que é representante da IOB, quando oferecer, falar da reforma tributária com o seu cliente, que é o contador. Que é o contador. Isso vai afetar ele, não só ele do escritório de contabilidade, como também o contador de empresa. Ele também vai ter que auxiliar o presidente da empresa, o dono da empresa, na tomada de decisão. Afinal de contas, o contador é que apaga a luz da empresa. Entendeu? Então é ele que cuida de todas essas documentações e todos esses fatores. Tá certo? Então nós colocamos alguns fatores que eu acho que é muito importante compartilhar aqui com você. Qual é? Qual elo da cadeia o contribuinte optante pelo Simples Nacional atua?
é bem importante para saber se o seu adquirente vai necessitar ou não da transferência de crédito. Gente, vamos considerar aqui o segmento de atuação. Qual o segmento que ele atua? Para quê? Para ver se há aplicação de benefício que justifique recolher IBS e CBS dentro ou fora do Simples Nacional. Tá certo? Outro cuidado muito importante, gente. Cuidado com as restrições normativas. Fique atento. Agora não, né? Agora não. Agora só saiu a Lei Complementar 214, a emenda 132 e trazendo alterações, inclusive, da Lei Complementar 123. Mas vai vir leis ordinárias, vai vir instruções normativas, atos declaratórios. E aí? Se você está dentro do regime regular, IBS e CBS, fora do Simples, você vai gerar um saldo a recuperar com base no artigo 45. Você vai ter crédito. Você vai poder pedir ressarcimento desse valor? Vai, gente. Vai pedir ressarcimento. E o artigo 39 da Lei Complementar traz regras para você pedir ressarcimento dessas informações. Então, você vai gerar, primeiro, um saldo a recuperar de IBS e CBS. Você vai poder, se quiser, pedir ressarcimento com base no artigo 39. Gente, para a CBS, nós temos um comitê, que é a Receita Federal que cuida. Para o IBS, nós temos um outro comitê, que é o comitê gestor do IBS. Eu não vou dizer que tem dois comitês para não complicar. Nós vamos ter a Receita Federal cuidando da CBS e um comitê gestor cuidando de Estado, município e DF através do IBS. E é eles que vão decidir se vai dar o ressarcimento, se vai homologar o ressarcimento ou não. Então, se você tem crédito hoje e pretende optar pelo Simples Nacional, corra atrás dos seus créditos. Hoje, já se planeja com esses créditos. Está previsto lá no parágrafo 3º do artigo 39 da Lei Complementar 214. E se não houver manifestação, tanto do comitê gestor ou como da Receita? Pessoal, o fisco tem 15 dias para poder ressarcir o contribuinte. Vai acontecer? A meu ver, sim, porque na prática já acontece isso. Na prática, hoje, né, ali com o Perdicomp, já acontece praticamente isso aí. Tá bom? Eu continuo um pouco reforçando em relação ao ressarcimento. Por quê? Quando o contribuinte optar pelo pedido de ressarcimento, ou seja, durante o pedido de ressarcimento, quem optou pelo Simples, o prazo de apreciação será suspenso por 5 anos. E após esse prazo? Lembrando que após esse prazo, nós temos ali o prazo de prescrição. Gente, e se ele tiver no regime híbrido? Olha, se ele tiver recebido o ressarcimento no ano corrente e no ano anterior, olha que interessante, ele fica impedido de retornar ao Simples Nacional. Planejamento tributário. Então, se ele recebeu ressarcimento no ano atual, sei lá, 2028 e 2027, gente, ele não pode retornar ao Simples porque ele está desenquadrado no Simples Nacional. Essa tela que eu estou compartilhando com vocês é só para vocês documentarem mesmo. Quem quiser pode tirar com celular uma fotografia. Gente, é os prazos. É os prazos que estão previstos. Ou então você pode consultar lá o artigo 39. Mas é só para lembrar, tá bom? É só para lembrar que o prazo de apreciação do pedido de ressarcimento,
ele será de até 30 dias, ou até 60, ou até 180 dias, tá bom? Então, são os prazos que constam ali no artigo 39. O artigo 41, ele trata dos regimes de apuração. Então, ele está dizendo ali que o regime regular do IBS e da CBS, ele compreende-se, gente, regular é quando está recolhendo por fora, todas as regras de incidência e de apuração prevista na Lei Complementar 214, inclusive o regime diferenciado e os regimes específicos. Então, o contribuinte que não realizar opção pelo Simples Nacional ou pelo MEI, ele está no regime regulamentar. E se ele optar, gente, se ele optar, ele recolhe IBS e CBS por fora, tá bom? Só que aí tem um detalhe. Você optou, essa opção ela é definitiva. Ela é definitiva para o ano calendário. Então tem que tomar muito cuidado com relação a isso aí, tá bom? O Simples Nacional, o regime é cumulativo. O que é cumulativo? O IRPJ, a CSLL e o INSS, a Previdência Social. Gente, dentro do Simples, cumulativo. IBS e CBS, não cumulativo, fora do Simples, cumulativo, dentro do Simples. Você decide, tá bom? Você decide. É o que diz o parágrafo 3º e o parágrafo 9º do artigo 47. Ok? Mas, Valdir, como é que fica o ISS, o IPI, o ICMS, apurada pelo Simples Nacional a partir de 2027? Pessoal, nós vamos ter um período de transição. O IBS e o CBS, definitivamente, sozinhos, começa a vigorar a partir de 2033. Sozinhos. Ok? Por quê? Entre 2026 e 2032, nós chamamos de fase de transição, período de transição, onde 2026 é o período de teste, para que você, contribuinte, possa testar o seu sistema, para que você possa avaliar como vai ser emitido o documento fiscal, ou seja, para você estudar o IBS e a CBS, para você se planejar. E aí eu recomendo a IOB, gente, eu recomendo a IOB, né? Por quê? Porque a IOB oferece para você, para os nossos clientes e para você que também não é cliente, ferramentas que vão ajudar a simular IBS e CBS, a planejar IBS e CBS. Inclusive por KNAI, se você pensar nas formas de tributação de acordo com a atividade. E futuramente por NCM também. Tá certo? Então, 2026, você está no Simples Nacional. Você recolhe RPJ, CSLL, PIS, COFINS, IPI, contribuição previdenciária patronal e ICMS e ISS nos conformes, obedecendo o limite e o sublimite, aquelas regrinhas até 20%, acima de 20%, que você conhece muito bem. 2026, eu já vou dizer mais adiante, o Simples Nacional não está na fase de teste. Ela não está na fase de teste. E os documentos fiscal? Ela vai estar. Mas ela é obrigada a testar? Não. Não. Quem é obrigado a testar é quem está no regime regular. Lucro presumido, lucro real. Tá bom? Mas o documento fiscal eu já falo mais adiante sobre ele. Tá bom?
2027 a 2032. Gente, o PIS e COFINS vai embora. O que entra no lugar dele? A CBS. A CBS. E o IPI continua? Continua. O ICMS e o ISS? Continua? Sim, mas com alíquotas reduzidas, regressivas. E o IBS também acaba entrando ali também dentro daquele período. Eu explico sempre assim, olha, hoje, PIS e COFINS e imposto de renda, ele está aqui em cima. Aqui embaixo está IBS e CBS. Faz de conta que isso aqui é um senhor, um senhorzinho aqui em cima. E aqui embaixo está um bebê nascendo. IBS e CBS. Olha o que vai acontecer. Ó. Olha a minha mão. Ó. Olha a minha mão. Olha a minha mão. Olha a minha mão. É isso que está acontecendo. O imposto atual vem regredindo e o imposto novo vai crescendo. De modo que a soma das duas alíquotas se compensa. O montante acaba se compensando sem entrar no mérito da alíquota nominal do IBS e da CBS. Tá bom? 2033, estou dentro do Simples, recolho IRPJ e CSL dentro do Simples, o IPI, vamos ver o que acontece lá na frente, dentro do Simples, ali para produtos da Zona Franca, vamos ver como é que acontece com isso. A contribuição previdenciária dentro do Simples, CBS dentro do Simples, IBS dentro do Simples ou CBS e IBS fora do Simples. Os senhores que vão passar isso para o cliente e os contadores é que vão tomar a decisão. Tá bom? Como é que fica o IPI? Gente, a empresa do Simples continua recolhendo o IPI quando ele for devido. Vai depender muito do anexo. Aí ele vai ter que observar que na revenda de mercadoria, na venda de mercadoria industrializada, não sujeita ao IPI, anexo 1. Anexo 1. Tá certo? E quando for sujeita ao IPI, né? Aí tem que tomar um cuidado ali, né? Por quê? Você vai ter que dar uma olhadinha também no anexo A, na linha A, do anexo 3 ali, do atos das disposições transitórias, ali das emendas constitucional, relativa à Zona Franca de Manaus. Aí é anexo 2, né? Mas lá ele está colocando anexo 1, acrescenta o 2zinho aí, tá bom? Se do lado direito essa cartinha. Anexo 2, ok? O imposto seletivo. Eu não vou nem dizer o que o mercado chama do imposto seletivo. Gente, ela incide sobre a produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudicial à saúde e ao meio ambiente. Vai integrar o Simples Nacional? Não. Imposto seletivo recolhe por fora. Não vai integrar o Simples Nacional. Tá bom? Então, se o Simples Nacional, sei lá, vier produzir bebida alcoólica, gente, vai ter que recolher o IS por fora, além do Simples Nacional. Tá bem? Então, deixe isso aí anotado direitinho. Tabelas do Simples Nacional. Anexo 18 a 22 da Lei Complementar 2014. Então, até 2026, nada muda. Você continua fazendo seu planejamento tributário entre o anexo 3 e o anexo 5, né? Nada muda. Então, quem está na alíquota do anexo 1, ali da primeira faixa, permanece com os 4%. O que vai mudar durante o ano? É a distribuição do percentual, gente. Tá bom? Então, aquilo que vai mudar. Então, você tem ali a base de cálculo, usando a alíquota nominal, para se chegar na alíquota efetiva e aplicar sobre o faturamento do mês. Ali também não vai continuar como está. Inclusive, na IOB, a gente tem ali algumas calculadoras trabalhando sobre isso. O que muda a partir de 2027?
Dá uma olhadinha na nossa tabelinha, gente. Dá uma olhadinha. Olha o que muda. Muda aquela tabela progressiva, né? Aquela tabela progressiva. Ela vai mudando. Olha, então nós temos da primeira a sexta faixa e nós temos a redistribuição, olha. Redistribuição. 2027. O que mudou ali em 2027? O que vai mudar em 2027? Olha, vai mudar o, a COFINS, o PIS, é que vai mudar para 2027 ali na repartição. E como é que fica a transição? Agora dá para vocês enxergarem melhor. Olha, a tabela nova. Entre 2027 e 2028, cadê o PIS e COFINS? Sumiu. Sumiu o PIS e COFINS. O que entrou no lugar dele é a CBS. E na repartição também. Na repartição também dos tributos. 2030, temos ali a CBS, temos o ICMS ainda e também o IBS. Só que o ICMS ele está com uma alíquota reduzida de 20%. Né? O que vai acontecer em 2031? ICMS com alíquota reduzida de 30%. 2032, redução de 40%. Valdir, em 2033. Tchau, ICMS. Tchau, ISS. Aí sim já começa para valer a alíquota cheia de IBS e de CBS. Esse quadro sinótico que eu estou compartilhando com você, ele faz parte de um produto nosso chamado IOB Online. Então, ali dentro do IOB Online, que é um produto, né, fabuloso, da legislação tributária, com procedimentos de todas as áreas que nós atuamos, tributária, previdenciária e trabalhista, nós colocamos esses quadros sinóticos, né, para você ter uma ideia do que vai acontecer e colar do lado do escritório do seu cliente ou da sua mesa, você que é contabilista, para poder ver o que vai acontecer daqui para frente. Tá bom? E o nosso último assunto, eu acho que é o que vocês mais queriam mais saber. Como é que fica o Simples Nacional no período de teste? Eu já respondi para vocês. O Simples Nacional está fora do período de teste. Gente, isso está na lei. Isso está lá no artigo 348. Inciso 3º, a linha C. Então, está lá na linha C do inciso 3º do artigo 348 da Lei Complementar 214 de 2025. Tá bom? Está fora. Então, ela está dispensada. Gente, a pergunta que se coloca é: as empresas do Simples Nacional, elas estão dispensadas de ajustarem o layout dos documentos fiscais eletrônicos a partir de outubro de 2025? Antes de responder, vamos entender que o layout do documento fiscal eletrônico, ele segue um padrão nacional. Isso quer dizer o quê? Que tanto empresa do regime regular, que recolhe IBS, CBS por fora, quanto as empresas do Simples Nacional, gente, elas estarão obrigadas às adequações desses documentos fiscais a partir de outubro. Então, por ser um layout de padrão nacional, ele é imposto a todos, tanto do Simples Nacional, como quem não é Simples Nacional. Tá certo? Agora, como é que a gente pode argumentar? Que quem está no regime simplificado, está no Simples, é garantia de permanecer nesse regime? Não. Por quê? Porque a qualquer momento você pode sair do Simples. Então, você tem que se adequar ao período de teste. Muito bom. Então, aqui no slide, eu não coloquei aqui no slide, mas gostaria que vocês anotassem.
anotasse o que eu vou falar. Pega um papel, pega uma caneta, um lápis. Anotem isso, gente, é muito importante. Vamos lá. Primeiro, eu disse do artigo 348 que está dispensando. A linha C do inciso 3º. Pessoal, hoje existe um conflito em relação às notas técnicas. Por quê? Porque nós temos nota técnica da nota fiscal eletrônica e da nota fiscal ao consumidor, a NFE, a NFC, né? A número 2025.002, versão 1.1, que diz que o CR2 ser testado. Então, nós temos quatro códigos de resultado. Nós temos CR1, que é o CIF nacional, o CR2, sublimite, CR3, lucro real e lucro presumido, demais empresa, CR4, MEI. CR1 e CR4, dispensado. E o CR2, que é o sublimite. Essa nota técnica da NFE, da NFC, gente, diz que tem que ser testado. Só que saiu uma outra nota técnica do CTE, do BPE e da NFCom, que é a nota técnica 2025.001, versão 106, que dispensa o CRT2 em 2026. Valdir, e agora? Agora nós estamos com uma dor de cabeça. Qual é a dor de cabeça? Olha, como as notas técnicas não estão sendo emitidas simultaneamente, não é o mesmo timing. Gente, aconteceu de uma dizer uma coisa e a outra dizer outra. Vamos ficar atento para ver o que vai acontecer. Valdir, mas a IOB avisa nós, clientes, quando tiver alguma alteração, avisamos sim. Avisamos através do site do cliente, através do IOB Online e através de outros meios, tá bom? Conta com a gente, porque a gente vai estar com vocês para sempre ajudar nessa operação, tá bom? Eu acho que é isso, gente. Eu acho que é isso que eu queria colocar aqui para vocês até esse momento. E eu volto, né? Eu volto futuramente, mais no final, para responder algumas perguntas. Não vai dar para responder todas, mas eu vou pegar aquelas que mais se repetem, vou fazer na triagem. Podem fazer a pergunta. E a Carla tem um recado para vocês, não é, Carla? Isso mesmo, muito obrigada, viu, Valdir? Pessoal, não vão embora ainda. A gente gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre a IOB. E no final também a gente vai fazer alguns sorteios, então fiquem até o final para vocês poderem participar também, tá bom? Vai ser um sorteio bem legal e a gente tem algumas novidades para contar, tá bom? Então não vão embora. Denis, tá por aí? O Denis quer passar esse recadinho para vocês. Tô por aqui sim. Tudo bem, gente? Muito prazer. Fiquem aí, aproveita esse tempo aqui que eu vou falar um pouquinho com vocês sobre algumas oportunidades específicas que a gente trouxe para esse evento, tá? Aproveita para mandar a sua pergunta aqui, o Valdir vai estar lendo aqui o chat, então você que tem alguma pergunta, tem alguma dúvida sobre todo o conteúdo que ele passou aqui hoje, manda aqui que daqui a pouquinho ele vai trazer ele vai trazer as respostas para algumas das perguntas, tá bom? E depois a gente vai disponibilizar também esse webinar aqui para vocês reassistirem, tá bom? E vocês acompanharem ali. A gente vai deixar ele disponível até o final do mês, então aproveitem para poder assistir. E a gente vai mandar para vocês, tá bom? E aí, como o Valdir passou para vocês ali, né, toda a informação da reforma tributária, vocês estão vendo e acompanhando esse cenário, né? Sabe o quão complexo que isso inicialmente vai ser, né? Mas depois a ideia é de fato simplificar tudo isso.
E ali no mundo, né, com dados infinitos e informação confiável acaba virando moeda rara, né? Muito difícil de encontrar. Informações você encontra em qualquer lugar. No YouTube, em todos os lugares, você vai encontrar informação sobre a reforma tributária. Mas em quem de fato confiar, né? Qual a informação que a gente pode confiar de fato, né? E a IOB, ela está aqui para ser a sua fonte segura, né? Sobre a legislação contábil, tributária e trabalhista, né? E quando a gente fala sobre reforma tributária, sabemos que o assunto é complexo e a gente precisa muito de uma fonte confiável, né? Então, aqui na IOB você entende a legislação de forma muito simples e objetiva, além, obviamente, de você agilizar seu trabalho com as nossas ferramentas contábeis que nós temos. Aqui, de fato, a IOB resolve, tá? Então, falando um pouco sobre a reforma tributária, né? O que que nós resolvemos sobre a reforma tributária? Nós temos já implementado em alguns sistemas nossos, na maioria deles, na verdade, a parte da reforma tributária. Então, o que você vai encontrar sobre a reforma tributária de forma muito resumida aqui, nós temos a inteligência artificial, tá? O guia da reforma tributária, como o Valdir comentou ali durante a palestra, né, durante todo o conteúdo que ele passou. Temos simulador da reforma tributária também, então você que precisa simular alguma previsão, né, algo que vai impactar dentro do cenário do seu cliente, ou até mesmo do seu cenário, você já consegue simular com base nos parâmetros da reforma tributária. E nós temos cursos de capacitação, então você precisa se capacitar, você precisa se aprofundar em coisas específicas, de repente saber mais sobre o Simples Nacional, IBS, CBS, como é que vai funcionar todas essas nomenclaturas, né? Como que vai entrar regime dentro de outro regime, né? Como que isso vai funcionar. Então, nós temos cursos que se aprofundam dentro dessa temática da reforma tributária, tá bom? E aí eu vou passar para vocês aqui rapidinho um vídeo que fala sobre o guia e a inteligência artificial. Deixa eu parar aqui e passar novamente. Tá sem áudio. Esse vídeo vai mostrar para você de forma muito rápida o nosso guia e a reforma e o guia e a IA, tá? Como o Valdir comentou ali do guia, você vai ver um pouquinho sobre quais os pontos que ele aborda ali. Está aprovada a reforma tributária sobre o consumo. Você está preparado? Com a IOB é mais fácil. Apresentamos para você duas soluções que vão te ajudar a interpretar e aplicar as novas regras. O Guia da Reforma Tributária e a Inteligência Artificial da Reforma. No Guia da Reforma Tributária, você tem um passo a passo com exemplos práticos, cases, cronogramas e gráficos ilustrativos atualizados em até 48 horas, para você ter uma fonte segura sem precisar acompanhar um turbilhão de informações desencontradas e divulgadas na internet. Quer conhecer melhor? Aqui você tem um índice para navegar sobre os itens mais relevantes da norma. Um breve contexto, regras de importação e exportação, informações sobre os itens da Cesta Básica Nacional, bem como os tipos de regimes e como vai funcionar a transição para o CBS, IBS e muito mais. Só a IOB traz a legislação comentada, o que garante fácil entendimento das mudanças. Na IA da Reforma Tributária, você tem acesso à resposta que precisa em poucos cliques. Basta digitar no campo de pesquisa a sua pergunta e ela vai ser respondida com base nos procedimentos cadastrados, trazendo também a legislação para você consultar rapidamente. Demais, né? A IOB é referência na reforma tributária e com o Guia da Reforma Tributária e a IA, você estará sempre à frente para navegar pelas novas regras com confiança, assertividade e eficiência. Acesse já IOB Online. Facilita o seu trabalho todos os dias. Muito legal, né? Então você vê que essas duas ferramentas, elas são ferramentas ali destaques que acabam trazendo ali para você no seu dia a dia muita. Está para te ajudar a Deixa eu parar aqui.
que acaba trazendo para você ali no seu dia a dia agilidade, né? Que você consegue de forma muito rápida ali, de forma muito fácil, agilizar o seu dia fazendo algumas perguntas para a nossa IA, aonde ela vai se aprofundar dentro do nosso conteúdo, tá? Dentro da nossa base de conteúdo. Então, isso que é o mais legal. Denise, aonde que essa IA, ela pega essa informação? Ela vai pegar da internet, ela vai pegar de sites específicos? Não. A IA, ela vai pegar a informação da nossa base de conteúdos. Então, ela pega essa informação e ela traz para você de uma forma resumida, onde você consegue ter o embasamento legal, ela traz o embasamento legal e traz a resposta para você ao mesmo tempo. Então, isso que é o legal, que você consegue também acessar esse histórico. Então, eu fiz essa pergunta na semana passada, eu consigo acessar esse histórico, consegue acessar esse histórico, e você consegue trazer essa legislação de forma muito mais simples e passar ali já para o seu cliente ou até mesmo aplicar no seu negócio, tá? Teve uma pessoa que falou que estava sem som aqui o vídeo, depois a gente vai mandar para vocês. E aí, como eu disse, né, vai estar gravado ali, então vocês conseguem depois conferir já com o som. Depois a gente manda o link do vídeo, esse vídeo também está disponível ali no YouTube. A gente manda para vocês depois assistirem, tá bom? Então, falando aqui um pouquinho mais, né, sobre a inteligência artificial da IOB, né, onde você consegue interagir com essa nossa IA exclusiva da IOB, onde ela pesquisa dentro do nosso banco de informações, né, onde você consegue perguntar e consultar em poucos cliques ali os procedimentos, as regras, a aplicabilidade da lei e colocar isso dentro do seu negócio, né? Tudo com a credibilidade e base dentro do conteúdo e base no conteúdo da IOB, né? O Guia da Reforma, ele é um guia também específico, né? A gente está falando aqui da IA, agora eu vou falar para você do Guia da Reforma Tributária. Esse guia ele foi projetado para você ter uma tradução da reforma tributária que vai te ajudar a compreender os impactos do novo sistema tributário, né, da reforma tributária. Então, esse é um produto que a gente constantemente atualiza ele, tá? E ele vai te trazer diversos insights valiosos. E ali em cada artigo e publicação, você vai garantir, a gente garante para você uma orientação necessária para você aplicar as novas regras de forma muito eficaz e segura, tá? Então, ele é um guia muito detalhado, onde você consegue ver um passo a passo, como o vídeo está mostrando aqui, onde você consegue ver os itens da cesta básica, onde você consegue ver cashback, tudo que vai impactar dentro da reforma tributária, você consegue ter essa consulta dentro do guia da reforma, tá bom? Então, a gente unindo esses dois, né, a gente falando aqui especificamente dentro do guia e da reforma, do guia e da IA, nós temos um pacote também específico dele, onde você tem, onde você consegue utilizar dentro do IOB Online, tá? Então, aqui falando, né, o que é o IOB Online da reforma tributária, né? Nós temos aqui, né, onde você vai ter esse guia passo a passo, né, com exemplos práticos e artigos comentados, tem todos os regulamentos após a lei complementar, né? Comentários exclusivos da IOB você vai ter também dentro do IOB Online da reforma tributária. Um índice que foi criado de acordo com o que é relevante para cada tipo de regime tributário e temas muito relevantes ali para você. E aí, falando da IA, né? Mais a IA da reforma tributária, você tem esse chat, onde você vai ter as perguntas e interações ali sobre a reforma tributária, o conteúdo embasado dentro no guia, né, para respostas muito rápidas ali para você. Então, esses dois eles se unem, né? Então, você consegue ter ali uma consulta muito mais detalhada dentro do guia, onde você mesmo pesquisa, e você tem a inteligência artificial, que aí, através de um atendimento que você está com o seu cliente, ou se você quer uma resposta rápida, né? Você pode deixar isso na mão de um assistente também para poder te ajudar, onde ele vai pesquisar, vai perguntar para a IA, e a IA vai trazer essa resposta para você de forma muito mastigada ali, tá? E aí ele guarda, como eu disse, o histórico para você consultar depois isso posteriormente. E aí nós temos também, né, além do guia e da IA da reforma tributária, nós temos, como eu comentei, os cursos também. Os cursos voltados para a reforma tributária, tá? E aí nós temos uma plataforma que é a formação da reforma tributária, onde essa formação ela é dedicada somente para a reforma tributária. Então ali dentro você vai ter um acesso onde você tem hoje disponível mais de 14 cursos ali, mais de 60 horas, mais de 60, e hoje já somando 60 pontos também no CFC. Então você já consegue fazer a sua pontuação e ao mesmo tempo trazendo a atualização para a sua carreira, né, para os profissionais que trabalham com você também. Então você consegue fazer essa atualização.
E aí também, dentro, quando você vai pontuar dentro da reforma tributária, né, você consegue, você que precisa de pontuação, você precisa pontuar dentro de um regime específico, né? Então, você que de repente é auditor, ou você que trabalha, com a parte de auditoria, algumas pessoas precisam, fazer uma pontuação dentro de uma categoria específica. Quando você pontua dentro da reforma tributária, você já pontua dentro das 9 categorias que são específicas para o CFC. Então, você não precisa ter algo muito específico ali para poder fazer essa pontuação dentro da categoria. A reforma tributária já traz essa pontuação para você, tá? E aí eu estou trazendo aqui para você algo que as pessoas estão pedindo muito ali, está saindo bastante, que é a IOB Educação Total. A IOB Educação Total, ela soma as nossas duas plataformas, que é tanto a plataforma da reforma tributária como a plataforma da IOB Educação Completa, onde você tem outras áreas, como trabalhista, contábil, fiscal, junto num só login, mais de 100 cursos somados ali para você, somando os cursos da reforma e também os cursos da área contábil, fiscal e trabalhista ali. Né? Então, ou seja, é para acelerar de fato a sua carreira e acelerar a sua vida profissional, tá bom? E aí nós trouxemos aqui ofertas específicas e exclusivas para você que está aqui nesse evento, tá? Então, depois dessas ofertas aqui que eu vou passar para você, corre no seu representante, já conversa com ele, já pede uma proposta, porque essas ofertas elas são exclusivas para vocês aqui desse evento, tá bom? Elas terão um prazo específico, mas eu vou deixar com que você consulte o seu consultor e fale com ele, ele vai te explicar um pouquinho sobre essa vigência dessas ofertas, tá? Então, mas ela é exclusiva para esse evento, tá? Então, ali as soluções, né, da reforma tributária, como a gente trouxe aqui para você, falando um pouco dos cursos, né? Então, nós temos ali a assinatura da reforma tributária, como eu disse para vocês, né, com mais de 20 horas aula disponível, né, para você maratonar. Então, você pode também assistir de forma offline, baixar o aplicativo, baixar a videoaula, assistir sem internet, né? Ah, vou estar sem internet, já vou baixar as videoaulas e já vou conseguir assistir e me atualizar aqui no final de semana, tô indo para a praia, para o campo, já consigo me atualizar também, tá? Então, isso falando da assinatura da reforma tributária. Nós temos também o curso avulso, Denise, eu preciso só de um curso específico da reforma tributária, consigo comprar? Consegue comprar, tá? Então, nós temos o curso avulso da reforma tributária, hoje, que fala de forma geral, então são regras gerais da reforma tributária, que já tem 7 horas de duração, certificação e também 7 pontos no CRC, no CFC, no caso, e também você consegue pontuar nas 9 categorias, tá? Dentro desse curso da reforma tributária. E aí, a Educação Total, como eu falei para vocês, que é as duas plataformas, né? Que é a plataforma da reforma tributária mais assinatura completa, somando mais de 100 cursos certificados e, em sua maioria, pontuados no CRC. E aí, hoje, nós estamos trazendo um desconto especial para vocês, tá? 30% de desconto na IOB Educação Total, onde você consegue adquirir as duas plataformas, tendo um desconto exclusivo e especial. Então, como eu disse para você, corre ali no seu representante, esse desconto ele é exclusivo para você, tá? E aí, falando do IOB Online, né, onde a gente tem o guia da reforma, onde a gente tem o guia e a inteligência artificial, nós temos aqui 2 pacotes, tá? Então, nós temos o pacote do IOB Online Inteligência, onde ele contempla 5 usuários, mais os add-ons do IOB Online, mais as calculadoras, mais a consultoria telefônica ilimitada. Lembrando e reforçando aqui para você que a nossa consultoria telefônica, ela não precisa ser registrada através de um telefone, tá? Diferente dos nossos concorrentes, a nossa consultoria telefônica você pode ligar de qualquer telefone, não precisa registrar um telefone específico, você consegue ligar, seja do celular, tá na rua, vai ligar de um celular, do celular de outra pessoa, você consegue ter acesso à consultoria sim, tá? E aí, a gente tem aqui a consultoria chat, então você vai ter 4 consultorias chats por mês, elas não são cumulativas, tá? Você vai ter 100 interações no chat na IA da reforma tributária, você comprando esse pacote, e você também já vai ter o guia da reforma tributária. Então, esse pacote que é o pacote mais completo que a gente tem, e você já vai adquirir a inteligência artificial e o guia com 22% de desconto. Ah, Denise, eu só quero o guia e a inteligência artificial é o que me interessa, e é o que vai me atender. Legal, nós temos ele separado com 100 interações da IA, mais o guia da reforma para você também com 24% de desconto, tá? E aí, você que quer o nosso emissor, nós temos também um emissor, tá?
com emissão de nota fiscal, que é o nosso emissor, e o nosso emissor ele é completamente ilimitado. Então, você tem emissões de notas fiscais ilimitadas desde o primeiro plano nosso ali, tá? Onde você consegue fazer a emissão desses tipos de nota fiscal aqui, tá? Que é o NFE, NFSE e outras notas fiscais aqui. Você vai ter mais um monitor Cefaz, tá? Para a parte de NFE e CTE. Mais o portal de treinamentos que a gente tem dentro do IOB Emissor, tutoriais, FAQs, né? O suporte técnico também digital você vai ter, backup automático, ilimitado e gratuito, integração com sistemas contábeis, tá? O nosso emissor ele faz e você também tem 14% de desconto, tá bom? Essas são as nossas ofertas específicas que a gente tem, então, como eu te disse, corre até o seu consultor, fala com ele que você recebeu essas ofertas especiais e trata com ele ali que essas ofertas elas são exclusivas para quem está participando aqui hoje, tá bom? Carlinha, obrigado pela parte aqui, tá bom? Imagina. Pessoal, então vamos agora para algumas dúvidas, né? Eu vi que a gente tem algumas dúvidas aqui no chat. Valdir, se puder nos ajudar aqui, pode voltar na parte das dúvidas, Denis, por favor. E já já a gente vai fazer o nosso sorteio. Serão 3 sorteados, não vão embora, tá, pessoal, para ver quem vai ganhar. Valdir, vamos lá então. A gente teve algumas perguntas aqui no nosso Uhum. chat. Eu não sei se você chegou a dar uma olhadinha nas perguntas, posso Isso, lendo para você? Você quer responder alguma em específico? isso, eu vou responder. Eu selecionei aqui, Carla, Ótimo. e pessoal, algumas dúvidas recorrentes também se repetiram. Eu vou resumir aqui em 6 dúvidas, praticamente, que foi todo o contexto, tá bom? Tá Assim, bom. a gente também ganha aqui no tempo, né? Exato. Primeira questão: Receita financeira é tributada? Não. Receita financeira não é tributada no Simples Nacional. Não mudou nada. A não ser aquele exemplo que eu dei, onde a própria receita financeira é decorrente da atividade principal do cliente. É o caso, por exemplo, de recebimento de prestação com atraso. Aí, nesse caso, mesmo na contabilidade, sendo classificado como receita financeira, e para imposto de renda também, para efeito do Simples Nacional não vai fazer parte da receita bruta da atividade. Então, por isso é muito importante você analisar direitinho do contrato social e ver o que faz ou não faz parte da atividade principal que você não tributava e agora passa a tributar. Exemplo disso, a receita com aluguéis. Tá bom? A outra questão é se MEI terá a alteração. A princípio não, mas o MEI está dentro da Lei Complementar 123 de 2006. Então ele faz parte também do contexto. Então tem que tomar muito cuidado em relação à prática do MEI. O PGDA, sistema PGDAS, irá gerar guia? Gente, olha, eu posso responder hoje. O PGDAS, ele continua gerando a guia do DAS, sem problema nenhum. Agora, na reforma tributária, o PGDAS vai gerar, sei lá, guia de IBS e CBS? Não, a princípio não. Por quê? Porque o sistema de fato gerador e arrecadação do IBS e CBS é diferente do que é aplicado hoje no Simples Nacional. Então, nós vamos ter o split payment. E no split payment, o recolhimento do IBS e CBS fora do Simples, que é o regular, ele é feito ali no ato do pagamento do adquirente, do cliente ao fornecedor. Então, ele é recolhido, ele é separado ali. A instituição financeira separa o imposto ali. Ou, se ainda não estiver em vigor o split payment, nós vamos ter o regime diferenciado, que eu creio que deva ser esse regime diferenciado ou simplificado, é que o Simples Nacional deve aplicar, tá bom? Uma outra questão é se o monofásico irá existir. Olha, esse monofásico, essas alíquotas diferenciadas, olha, eu creio que não deve existir, por quê? Porque tudo isso está hoje dentro do PIS, da COFINS, né? A submissão tributária também.
Então, isso aí é que acabava gerando grande diferencial ou uma coxa de retalho no recolhimento do PIS e COFINS. Então, a tendência é acabar, e não ter esses imbróglios. Mas, quando nós olhamos a lei complementar, nós temos alíquotas reduzidas. Serviço com 30%, mercadoria e produto com 60%, com 70%, redução de 50%, alíquota zero. A Zona Franca de Manaus vai continuar. A pergunta é, e aí, como é que vai ser tratado isso? Vai ter um pouco de dor de cabeça e maior cuidado? A meu ver, sim. A meu ver, sim. Aquele cuidado que nós temos hoje com o NCM, com o NBS, deve continuar. Mesmo a Receita tendo um sistema dinâmico como o que eles estão desenvolvendo, calculadora. Então, todos esses trabalhos nós vamos continuar em parte reduzida e haverá também muita oportunidade para você que é desenvolvedor de sistema também poder aplicar. Uma outra pergunta é a DIFAL. Como é que fica a DIFAL? Como é que fica a substituição tributária? Eu creio que não deva ter, a não ser alguma particularidade, porque a DIFAL é justamente o que mais se questiona de um estado cobrar uma alíquota e outro estado cobrar outro. Não vai ter, não vai ter. Mesmo tendo essas alíquotas diferentes para estados e municípios. A lei complementar permite isso aí. FD Contribuições, FD ICMS IPI. Como é que vai ficar essa obrigação acessória? Vai ter uma outra? Olha, gente, hoje, para o regime específico, eles criaram uma obrigação acessória chamada DERE. DERE. É uma sigla. DERE. Declaração Eletrônica de Regime Específico. Como vai funcionar, quando vai funcionar, não sabemos ainda. Não temos maiores detalhes. Com relação a FD Contribuições e a FD ICMS IPI, deve acabar. Deve acabar, porque não temos, mas vamos conviver com a FD ICMS IPI pelo menos até 2032, né? Com as alíquotas reduzidas de ICMS IPI. Com PIS e COFINS da FD Contribuições, não devemos ter, mas a partir de 2027. Mas vamos aguardar e ficar atento às notícias oficiais da Receita Federal. Eu sei que está tendo muitas perguntas ali, mas eu até fiz ali um comercial do IOB Online. Vocês podem contar com as perguntas e respostas do IOB Online, inclusive consultando a nossa consultoria IOB. Tanto na área de impostos, como também na área de imposto de renda, nós temos um canal ali exclusivo para as dúvidas sobre reforma tributária. Vocês podem fazer uso disso ali, não só pelo telefone, como também por escrito, para tirar essas dúvidas. Além de cursos sobre reforma também. Eu acho que é isso, Carla. E a gente auxilia os nossos clientes e participantes no dia a dia ali, através da consultoria e dos nossos produtos IOB Online, tá bom? Perfeito. Obrigado, pessoal. Muito obrigada novamente, viu, Valdir? Então, como o Valdir bem disse, pessoal, contem ali com a IOB para ajudar vocês nesse momento, né, desafiador aí de novas atualizações. Contem com a gente. Querem rever o Valdir novamente, né? Lá na parte da consultoria, o Valdir está lá com a gente também. Aproveitem as ofertas que nós trouxemos para vocês exclusivas até o final do mês. Então, quem tiver interesse, deixem o telefone aqui no chat ou entrem em contato com a representação de vocês, tá bom? Vamos então para o sorteio ali. Eu vou pedir para a Gabi compartilhar a tela. Ela vai fazer o sorteio ao vivo aqui para vocês. A gente fez com todos os presentes aqui no webinar que estiveram com a gente. Então a gente vai sortear um número. Eu tenho a planilha aqui com os nomes do pessoal e aí eu aviso vocês, eu falo o nome da pessoa que ganhou, tá bom? Então rufem os tambores aí, vamos ver quem que será o número que será sorteado. Pode ir, Gabi. Podemos? São 3 números, então, hein?
Isso, serão 3 sorteados de um kit IOB super legal. A gente vai fazer o despacho para casa de vocês, tá bom, gente? Então não se preocupem que quem ganhar, nós vamos entrar em contato, pedir o endereço certinho e fazer o envio para casa de vocês, tá bom? Pode ir. Número 23. Vamos ver quem que é o 23 aqui. Júlia MPR, que é da fiscal@grupompr.net. Essa foi a primeira ganhadora. 96. Deixa eu pegar aqui o 96. Elis Regina Festa de Oliveira, que é do e-mail elisfesta@yahoo.com.br. E número 184. E 184. Bruno Felipe, que é do e-mail bruno@contabilidadecolaborativa.com. É isso, gente. Então, nós vamos entrar em contato com vocês. Muito obrigada pela participação, viu? Nós agradecemos muito a presença de vocês. Eu vou deixar mais uma vez aqui a nossa pesquisa de avaliação do webinar para vocês poderem responder a nossa pesquisa, falar o que vocês gostaram, deixar a sugestão para vocês, para a gente também dos próximos webinars. E muito obrigada mesmo pela presença. Eu espero que vocês tenham gostado. Contem com a IOB para resolver o problema de vocês, para resolver a reforma tributária, e a gente está aqui para ajudar, tá bom? Eu acho que tem uma dúvida do grupo o grupo MPR, ele está aqui. A gente vai entrar em contato com você depois para fazer o envio do sorteio, tá bom? Pode ficar tranquilo. E é isso então, gente. Muito obrigada mesmo pela presença, viu? Até mais. Uma boa semana aí. Um bom dia. Tchau, tchau.